Queridos irmãos, queridas irmãs, dando sequência no vídeo 210. Então, nós vamos voltar no parágrafo anterior para dar sequência no parágrafo sequencial. Então, como nós já tivemos a oportunidade de ler esse trecho, vamos reler novamente. Os espíritos adiantados depressa se libertam de todas as influências terrestres e recuperam a consciência de si mesmos. Mas olha para você ver o interessante agora. O véu material rasga-se ao impulso dos seus pensamentos e abrem-se perspectivas imensas. Queridos irmãos, isso aqui tem é de uma grande importância. Isso aqui é tão imenso, esse conteúdo, que você não tem noção. Abrem perspectivas imensas. Então pensemos assim, no estado atual que todos nós nos encontramos, ainda não foi reconhecido pela ciência atual o sexto sentido como sendo a mediunidade. Vamos dizer assim, hoje uma boa parte da humanidade é dotada de catarata. Muitos têm problemas de audição, de fonação, muitos não conseguem assim caminhar devido a deficiências. É óbvio, ninguém consegue no plano Terra volitar, né? A visão é muito curta. As pessoas, o muito que eles conseguem enxergar é aproximadamente assim, 5, nitidamente aproximadamente uns 300 metros. Observe para você ver, depois de 300 metros você não consegue detalhar aquilo que está à sua frente. Você consegue ver o horizonte, é óbvio, mas você não consegue definir a cor das árvores, os frutos, as montanhas, as matas no horizonte. Você, ao olhar para o zimbório, que é o céu simbólico, você consegue apenas visualizar o brilho das estrelas, que são nada mais que sóis. Só o brilho. Não é verdade? Enquanto na condição dos nossos irmãos aqui, olha só, e abrem-se perspectivas imensas. Abre-se os horizontes. Você não enxerga o brilho das estrelas, você as vê nitidamente. De onde você estiver. É óbvio que isso é limitado. E isso também como eu posso dizer, cada caso é um caso, isso é complexo também. Que está de acordo com a evolução do ser. Mas é mostrando um grau em que o indivíduo um dia chega. Você, ao direcionar os teus olhos na direção de um planeta, você consegue, vamos pensar assim, você olha na direção de Marte e você não só vê o planeta físico, como você também consegue enxergar os habitantes que lá vivem. Júpiter e por diante. Alarga-se, né?
as perspectivas. Você nunca mais, assim, sofrerá de catarata, né, de miopia. Você não necessitará, propriamente assim dizendo, isso cada caso é um caso, viu? Você não necessitará, assim, tanto de veículo, você poderá volitar, você poderá se desmaterializar e materializar onde você quiser, limitadamente. Tudo tem um limite. Ilimitado é Deus. E mais adiantado que todos nós, nosso Senhor Jesus Cristo. Você poderá estar em vários lugares ao mesmo tempo, devido aos vários corpos que o eu possui. Olha aqui, que maravilha. O ser neste grau, ele não ele terá conhecimento de outros corpos, não é só perispírito e espírito. De outros reinos, não é só mineral, vegetal, animal, hominal. Não, tudo bem. Você entendeu o que eu quis dizer. Você olhará, vamos dizer assim, no horizonte, 50 quilômetros e você conseguirá enxergar até os veios de uma folha de uma árvore, não só os veios, como também a seiva que ali dentro percorre. Mais interessante, no planeta onde você se encontra, você olhará para outro planeta, você não só enxergará os habitantes de lá, como você conseguirá enxergar o pensamento desses habitantes de lá, desse outro planeta. Olha que interessante. Isso na Via Láctea. E quando você puder viajar, pelo menos num percurso de uns 100 milhões de galáxias. Mas isso é impossível, de forma alguma, queridos irmãos. Ora, por que não? 100 milhões de galáxias? Isso é insignificante. Isso é insignificante. Então, olha só para você ver. O véu material rasga-se ao impulso dos seus pensamentos e abre-se perspectivas imensas. Compreendem quase logo a sua situação e com facilidade a ela se adaptam. Seu corpo espiritual, instrumento volitivo, organismo da alma, de que ela nunca se separa, que é a obra de todo o seu passado, porque pessoalmente o construiu e teceu com a sua atividade, flutua há algum tempo na atmosfera, falando-se do perispírito, que chegou-se a um estágio assim, bem mais evoluído. Depois, segundo o seu estado de sutileza, de poder, corresponde às atrações longínquas. Você entendeu isso? Segundo o seu estado de sutileza, de poder, corresponde às atrações longínquas.
100.000 galáxias, 200.000 galáxias. Aí nós estamos falando aqui em 200.000 galáxias. Ainda não estamos dizendo 100 bilhões de galáxias, 200 bilhões de galáxias que o Espírito poderá percorrer, dependendo exclusivamente dele, evoluir em todos os sentidos. E o mais interessante, queridos irmãos, é que não depende de Deus, depende exclusivamente de nós. Deus nos proporcionam condições. Deus nos proporciona, nos move de energias. O resto cabendo a nós. E quando nós alcançarmos aquele nível de co-criadores em plano maior, quando nós vamos poder nos unirmos aos arquitetos siderais, né? Aos ministros de Deus, e que nós vamos poder auxiliá-los na construção de galáxias, na construção de sistemas solares, na construção de planetas, e mais galáxias, e mais galáxias, e mais galáxias. A evolução é incessante. Nunca mais aquele que se desprende desse estágio negativo, nunca mais ele se estaciona. Porque é gostoso evoluir, é gostoso crescer, é gostoso desfrutar da obra do Pai. Você entendeu? Nós vamos chegar um dia que nós vamos também nos tornarmos co-criadores em planos maior. Nós vamos pegar o fluido cósmico universal e nós vamos trabalhar formando galáxias e mais galáxias. Ora, queridos irmãos, nós só nunca conseguiremos ultrapassar Deus, mas nos tornar co-criadores em planos maior, sim. Ah, mas isso vai demorar tanto, né? Ora, não vamos nos preocupar com isso, não. Vamos nos preocupar cada dia após o outro dia. Nós temos que nos preocupar com o hoje. Que isso irá acontecer um dia em nossa existência evolutiva, irá. Mas nós temos que agir com humildade, com paciência, batalhar bastante, uma luta imensa, mas que tudo isso está à nossa disposição, isso está.
mais cedo ou mais tarde. Depende exclusivamente de nós. Sente-se naturalmente elevado para associações similares. Então, chegará um momento em que nós nos sentiremos elevados para associações similares, né? Para agrupamentos de espíritos da mesma ordem que a nossa, porque todos fazemos parte de uma só família universal. Neste nível aqui, não existirá mais o apego às carências, às necessidades. Apego às carências, às necessidades. Nós temos aquele apego no papai e na mamãe. Não é verdade? Não existirá mais papai e mamãe nessas aglomerações. Agiremos tudo como uma família universal. Esse não será meu filho. Eu não serei mãe e nem pai de ninguém. Não haverá mais esse sentimento. Porque esse sentimento é de uma escala evolutiva para baixo. De uma escala para cima, vamos usar esse termo, para baixo e para cima. Porque não existe nos universos nem para baixo nem para cima, mas vamos usar. Então, nessa escala não há necessidade mais desses termos. Ai, meu tio, a minha tia, meu pai, minha mãe, não. Meus filhos, não existe mais esses termos. O que importa depois é trabalhar para o Pai em prol dos nossos irmãos em processo de evolução. Como neste instante nós somos assistidos por um número inimaginável de seres que já chegaram a esse nível, a esse patamar evolutivo. Só que eles não ostentam nada. Eles não cobram nada. O amor deles transcende tudo que nós conhecemos. Então nós também um dia chegaremos a esse patamar. Trabalharemos para o Pai, em prol da humanidade, em processo dos seres, porque a humanidade é uma coisa, agora seres é outra coisa. Só que eu não vou adentrar esses itens não, porque senão complica muito e as pessoas podem não entender. Porque a humanidade é uma coisa. E seres é outra coisa completamente diferente. Então nós vamos trabalhar assim em prol dos nossos irmãos que se encontram em processo de evolução. Em todos os reinos, nos universos e nas dimensões, que não tem começo e que não tem fim. Olha que maravilha. Olha só. Para agrupamentos de espíritos da mesma ordem, espíritos luminosos ou velados que rodeiam o recém-chegado com solicitude para o iniciarem nas condições do seu novo modo de existência. Então, observe que constantemente, nesse patamar
espíritos estão lá chegando. Estão chegando. Porque muitos já chegaram neste patamar e lá se encontram trabalhando. Muitos estão lá chegando nesse exato momento. Como muitos vão chegar, é aquele ditado, uns chegam mais cedo, outros chegam mais tarde. Você entendeu como que é? E nunca seremos desamparados. Nunca nos veremos desamparados. A solidariedade, o amor lá é verdadeiro. O amor lá é incondicional. É o amor de Deus. Aquele que não exige, aquele que não cobra, aquele que não pune, aquele que não repara nada. E todos os seres são solidários. Eles nos dão uma mãozinha. Uma mãozinha? Às vezes eles nos carregam simbolicamente nos braços alguns milhões de anos, alguns milhões, para não dizer bilhões, até que estejamos prontos. Deu para você entender agora? Até que nos sintamos prontos. Aí nós chegamos até aquele ser que nos recebeu e levamos o conhecimento dele. Agora eu estou pronto. Você está pronto? Estou. Meus parabéns. Então, se você está pronto e você viu tudo que eu fiz durante esse percurso que você me acompanhou, então agora você vai continuar sua jornada evolutiva, amparando aqueles outros que chegaram e que estão chegando. Deu para você entender, queridos irmãos? O que nos aguarda? Agora, isso ainda não é nada. Isso é coisa muito insignificante. Pensemos em um grão de areia. Você vai a uma praia e pega um grão de areia. Compara aquele grão de areia com todos os grãos de areia que existem naquela praia. Acredito que nós ainda não comentamos aqui, não falamos ainda nem daquele grão de areia. Há tanta coisa ainda que poderíamos falar, mas por enquanto tá bom, né? Está bom porque nós estamos tendo assim que adaptar, porque não existe termos, nós estamos tendo que adaptar com muitas coisas que existem na Terra, não é verdade? Com certos termos, com certas palavras, com certos objetos. Então, mas está bom demais. E já dá para termos uma noção do que nos aguarda. E quanto mais evoluirmos, quanto mais. Daí a pouco, nós vamos pular para 2 grãozinhos de areia numa praia. Daí a pouco nós vamos pular para 3 grãozinhos de areia numa praia. Agora eu posso revelar uma coisa a vocês. E Deus, que é considerado todos os grãos de areia que existem nos universos e nas dimensões, que não existe começo e não existe fim. Ai, meu Pai. Ele significa todos os grãos de areia. Ele já alcançou todos os grãos de areia. Foi onde Jesus nos disse.
Meu pai trabalha e eu também trabalho. Agora, se Deus trabalha, queridos irmãos, imagine nós. Nós vamos cruzar os nossos braços? Não. Vamos arregaçar as mangas. Vamos à luta. Não vamos desanimar jamais. Vamos para o próximo vídeo.